O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens. As leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Parte terceira da Lei de Liberdade. Capítulo 10 da Lei de Liberdade. Liberdade natural, escravidão. Liberdade de pensar. Liberdade de consciência. Livre-arbítrio. Fatalidade. Conhecimento do futuro. Resumo teórico do móvel das ações do homem. Liberdade natural. Questão 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, a nossa liberdade termina onde começa a do outro. À medida que nós entendemos que todos nós temos esse limite, nós vamos agir de forma consciente, de forma responsável. Então, cada um de nós devemos agir e tomar as devidas ações segundo a posição que temos, segundo as condições que temos. E aí, todos os nossos passos, todas as nossas atitudes e atividades vão ser condizentes com a nossa consciência, condizentes com as leis divinas. Enquanto não tivermos essa conscientização de que temos que tudo na nossa vida tem um limite, e o limite é exatamente o outro, e que o outro também tem um limite, que é exatamente nós e o outro que está ao lado dele, então nós vamos começar a criar condições de estarmos em condições melhores, de vivenciarmos um mundo melhor. Questão 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita no deserto, desde que juntos estejam dois homens. Há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Essa liberdade absoluta tem sempre um limite. Então tem que ser duas pessoas e tem que saber que tem um limite para cada um deles. Por isso, todos nós estamos caminhando aqui na Terra para aprendermos regras. E a liberdade real, conforme as pessoas querem acreditar, ela não vai existir nunca. Porque sempre nós vamos deparar com algo que nos coloca um limite das nossas ações, das nossas atividades. Questão 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? De modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Tudo na vida tem os limites. E é aí que nós temos que prestar atenção para que a gente possa crescer e evoluir. Se um casal não entender que tem um limite para eles vão... Como que vai ser um relacionamento dentro de um lar sem os devidos limites? Então nós temos que parar para pensar que é questão de evolução, sabermos ter o limite naturalmente. Sabemos que até aqui podemos ir, daqui para frente não devemos. Então são responsabilidades que nós temos, são compromissos que assumimos e assim nós devemos agir na construção, na edificação do nosso mundo íntimo. E é interessante que estabelecer um limite é um ponto essencial para combater o egoísmo na Terra. Porque a partir do momento que você considera que o direito do outro é importante também, você passa naturalmente a ser uma pessoa que tem limite, que sabe que existe uma disciplina, que existe uma regra e que é preciso ter respeito para com o semelhante. Questão 828. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo, quando não representam calculadamente uma comédia,
sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. A questão essa palavra liberal hoje é muito falada, mas sempre alguém quer que o outro seja liberal, ele não. Conforme ele disse aqui, uma comédia, calculada comédia. O outro tem que ser liberal, o outro tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo, mas cada um tem que agir de per si, cada um tem que agir segundo suas responsabilidades. E as pessoas também procuram um meio de se acomodar. Ninguém quer trabalhar. Cada um quer desfrutar de alguma coisa sem o trabalho. E quando vão trabalhar, para desfrutar dessa alguma coisa ao extremo. Então, a forma com que as pessoas agem é mostrando o tamanho do egoísmo. No dia que as pessoas entenderem que o trabalho tem que ser consciente, que as nossas atitudes dentro do trabalho, dentro da sociedade, também tem que ser consciente, automaticamente todos vamos agir, todos vamos trabalhar e vamos procurar contribuir para um mundo melhor. Assim, procurando edificar esse mundo melhor em nossos corações, em nossas ações, em nossas atitudes, nós estaremos construindo um melhor amanhã para todos nós. Vamos prestar atenção na forma como temos agido, como temos interagido, para sermos verdadeiramente bons, para sermos verdadeiramente úteis dentro do processo de evolução de todos, de toda a equipe. Letra A. Ser-lhe-ão na outra vida levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Quanto mais inteligência tem o homem, para compreender um princípio, tanto menos excusável é de não o aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. E aí vem as responsabilidades individuais e coletivas. Você quer ser um político? Tudo bem, vai ser um político, mas entenda o tamanho da sua responsabilidade. Ah, não quero nem entender. Já foi para ser, já estará sendo responsável. Se não procurou saber qual era o que você tinha que fazer, agiu de má fé, tomando ações más contra a sociedade para se, entre aspas, se dar bem aqui neste mundo, chega lá onerado de dívidas, arcando com as suas consequências. Lembremos que todos nós temos uma consciência que vai prestar contas a Deus. E essa consciência somos nós mesmos na sequência interminável de idas e vindas para nos aprimorarmos, para nos aperfeiçoarmos. Procuremos, pois, agir com segurança, com equilíbrio, com bom senso, com discernimento frente àquilo que nós precisamos empreender, aquilo que nós precisamos fazer. Somente assim estaremos sendo realmente melhores, estaremos sendo realmente aqueles que constroem e edificam um mundo de luz, um mundo melhor para todos nós. Escravidão. Questão 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. À medida que um progresso vai acontecendo, as coisas vão se melhorando. E entender que a escravidão terminou tem menos de 200 anos. E ainda existe país que ainda tem escravidão. Não naquele sentido que tinha naquela época, mas um pouquinho pior, pela forma com que as pessoas são tratadas. Então, a gente vai vendo que vai melhorando gradativamente a Terra. Até que, num dado momento, não terá mais esses abusos, porque existem vários tipos de abuso, dos mais variados. E é interessante a colocação dos espíritos, né? Desaparecerão todos os abusos. Então, nós temos que ter cuidado com as nossas ações. Será que nós estamos abusando de alguma coisa? E ali é interessante a palavra, gradativamente. A gente quer que faça assim, tudo aconteça, mas é gradativamente. A escravidão da posse acabou. Mas ficou uma outra escravidão, que é praticamente uma subjugação, porque
durante muito tempo, após o término da escravidão, aqueles que não tinham com que se sustentar, com que viver, se sujeitavam a qualquer subemprego para ter o sustento, para ter a comida, para ter meio de sobreviver. E assim foi ficando até que alguém foi criar uma lei trabalhista e até implantar a lei trabalhista em todos os locais. Foram caminhando, foram etapas que foram caminhando passo a passo até chegar dentro de um patamar que abrangesse a todas as pessoas. Então, é gradativamente. Até porque dentro da sociedade existem níveis de econômicos em que não tem, dependendo da situação econômica, não vai ter como todos trabalharem. Então foi se aceitando, foi criando um mecanismo de sobrevivência, às vezes bastante cruel, até que chegasse a um patamar de equilíbrio. Agora, a gente tem que procurar entender que temos que lutar para que tenha o equilíbrio das forças, para que todos possam caminhar bem, das forças que eu digo econômicas, para que todos possam caminhar bem e com segurança. Lembrando que, se um tem muito, o outro não tem nada, ambos saem perdendo. Porque quem não tem nada vai querer conseguir alguma coisa das formas que for lícita ou ilícita, e aquele que tem não vai ter paz, não vai ter sossego. E no dia que as pessoas se respeitarem, conforme a lição anterior, mutuamente, todos saberão que temos que ter como criar meios para que todos sobrevivam com dignidade. Então, o processo econômico é produção e consumo. Para consumir, as pessoas têm que ter o dinheiro para comprar. E para produzir, tem que ter quem compre. Se dentro desse ciclo, bem adaptado, bem ajustado, todos vão sobreviver em paz e tranquilamente, como é nos países ricos. Então, nós temos que entender o processo como que se dá para que a gente possa pensar melhor. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então, a questão da escravidão é uma forma de você degradar o outro. E quem está impondo a escravidão também está se degradando, porque se você age sem respeito e sem amor por quem está sendo escravo, você está criando uma dívida perante a justiça divina que você vai ter que reparar. Então, quando você entende a reencarnação, você começa a entender que todos nós estamos onde precisamos estar, dentro de uma ação, de uma atitude, para construir e adaptar o mundo a uma melhor condição para todos. Questão 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam, conformando-se com um uso que lhes parece natural? O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação mal. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem dispõe para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. A partir do momento que nós temos o ideal cristão, que nós entendemos o ponto de vista cristão, temos também que agir segundo os princípios do Cristo. E por isso, não devemos ter um escravo. Devemos agir de forma a tratarmos todos de forma compatível, de forma irmã. Na carta de Paulo a Filemon, Paulo escreve a Filemon pedindo a ele para libertar o escravo Onésimo. Onésimo, pelo que eu entendi, ele fugiu, ficou preso junto com Paulo. Paulo o convenceu de ser cristão, mas Onésimo reclamava na justiça romana pela volta do escravo. E aí Paulo escreve uma carta a Filemon pedindo a libertação e fala: se você
Se o problema for um prejuízo, eu te pago. Mas deixe ele convivendo como um irmão com você. E aí, sendo Filemão um grande cristão, grande líder da região onde ele estava, e ele ainda assim estava pleiteando a volta de um escravo. Ou seja, de acordo com as épocas que nós vivemos, que nós vamos vivenciando situações até que a gente repare essas situações, eduque-nos para termos uma vida melhor, uma vida mais digna. Então, a responsabilidade é pessoal e intransferível de cada um de nós. E por isso, nós precisamos estar sempre atentos na forma com que agimos, na forma com que lidamos com as situações para estarmos sempre muito vigilantes, porque tem a escravidão moderna, que é um pouco diferente, mas nós temos que entender que, conforme ele diz, à medida que a gente vai desenvolvendo o entendimento, nós vamos compreendendo racionalmente que os nossos irmãos que estão materialmente, financeiramente em condição desfavorável, também são filhos de Deus e precisam ter uma vida digna. Trabalhando nesse sentido, todos nós vamos estar construindo e edificando uma manhã de paz, uma manhã de luz para todos nós. Questão 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho. Munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos. Nada veis senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. E aqui a gente vai colocando nossas condições. E quando fala em desigualdade natural, que tem que fazer com que as raças se elevem, em nosso país, não muito tempo atrás, tinha-se escravo. Há não muito tempo atrás, os portugueses chegavam, compravam as mestiças para serem esposas. E alguns a tratavam bem, com cordialidade, e outros não. Isso não tem muito tempo. Então, nós às vezes achamos que está muito longe, mas é 100 e poucos anos. Então, todos nós temos que prestar atenção em como agimos, para termos o máximo de respeito pelo outro, porque respeitando o outro, nós estamos respeitando a nós mesmos e também respeitando as leis divinas. E respeitando o outro, respeitando a lei divina, nós estamos evoluindo, nós estamos nos elevando espiritualmente. Isso é muito importante, entender esse respeito que nós temos que ter. E quando a gente fala em comprar, a minha bisavó, é bisavó mesmo, minha bisavó foi comprada. Então, a gente vai vendo que não está longe de nós a questão da escravidão. Está mais perto do que a gente imagina. E uma outra bisavó era índia, foi pegar laço, como se fosse uma propriedade para ele. Mas faz parte daquela época. Mas não está longe. Então ainda tem pessoas para resgatar os erros, ainda tem pessoas para resgatar as suas dificuldades. Logicamente, pelo que eu me procurei me informar, elas eram muito bem tratadas, mas elas deixaram um ideal que tinham para submeter pela força, pela situação, a uma vida que elas teriam que ter. Então nós temos que entender e procurar compreender que a vida nossa, quando a gente fala de escravidão, em todo esse processo, a gente acha que está muito longe, não está muito longe. Então, se a gente olhar por esse aspecto, nós já estamos conquistando bastante. Mas nós precisamos agora conquistar, não porque tem uma lei que fala que não pode ter escravo, mas nós temos que ter a consciência de que temos que agir sem a ideia da escravidão, sem a ideia de ter um escravo
dentro daquele processo, dentro da nossa relação de vida. Aqui ele pede para a gente olhar a questão 361 e 803. A 361 diz o seguinte: qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Olhemos para nossos atos, olhemos para nosso coração, olhemos para nós mesmos. Estamos agindo de forma compatíveis com o Evangelho do Cristo em relação ao outro? Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso de um espírito mau? Sim, mas diz antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônio. Então, os espíritos que reencarnam dentro de uma determinada condição, que tomam determinadas ações, eles, na realidade, eles estão dentro de um processo evolutivo, que aquelas ações são bem compatíveis àquele nível evolutivo. À medida que vão evoluindo, vão se aperfeiçoando, aquelas ações deixam de ter sentido, deixa de ter algum fundo de valor para a pessoa. E é muito importante o que os espíritos fazem, essa colocação que eles fazem na exposta, porque não existe espírito destinado eternamente ao mal. Todos nós estamos destinados a evoluir, a crescer, a nos melhorar, independente da condição do espírito. Então, demônios de verdade não existem. Questão 803. Perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizei frequentemente o sol, luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Mas o desenvolvimento intelectual e moral, aí tem lá suas diferenças, porque é o princípio que vai impulsionando todos. Mas todos que estão na Terra têm alguma coisa semelhante um com o outro. Por isso, nós temos que nos esforçar para sairmos da mesmice, da normose e começarmos a buscar a nossa ascensão espiritual, o nosso crescimento para Deus. E aí, exige de nós esforço, dedicação e perseverança para conseguirmos estar sempre se aprimorando, sempre se aperfeiçoando. E sempre lembrar, diante das situações, o que eu tenho feito realmente de bom, o que eu tenho feito realmente de especial, que diferencia-me para ser melhor do que a média. Porque eu tenho que procurar me melhorar, me aperfeiçoar, para seguir dentro desse processo evolutivo, buscando alcançar reinos, etapas superiores do reino divino, etapas superiores do nosso processo evolutivo. Questão 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para se obterem bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. É uma condição que a gente tem que parar para pensar. Eu estou sendo bonzinho, estou tratando muito bem meu escravo, mas ele é escravo. Também você é bonzinho, você trata muito bem seu cachorro, seu boi, seu cavalo. Ou seja, a forma com que se lida com o outro é importante, sim. É lógico que ele tem menos dívida do que um que abate, que maltrata. Mas, por outro lado, ele está tendo o erro de ter escravo. Mas, dentro de uma época que é normal, que é comum bater, torturar, matar a troco de nada, se alguém já trata com humanidade,
ele já está um passo à frente e já conquistou muito em relação aos outros que ainda nem pensam dessa forma. Na verdade, o que nós temos que compreender é que a escravidão não tem desculpa. Não existe uma desculpa para você querer que o outro esteja ali sob seu jugo como se ele fosse um animal. Então nós temos que, acima de tudo, compreender que todos nós somos filhos de Deus e que ninguém deve escravizar ninguém. Liberdade de pensar. Questão 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. E aqui o pensamento é livre dentro do mundo que nós vivemos, nós podemos pensar o que quisermos. Ninguém está vendo o nosso pensamento, mas Deus está. E quanto Jesus diz, aquele que olha para uma mulher com maus pensamentos para com ela, já em seu coração, cometeu adultério. Ele nos traz, então, o entendimento de que nós temos que também ter um cuidado com aquilo que pensamos. Porque à medida que vai pensando, uma hora toma coragem de agir e as consequências acontecem e advêm para quem age fora do script previsto da lei. Então vamos procurar ficar atentos, vamos procurar agir com bastante disciplina, conosco mesmo, para controlarmos a nossa mente. Educar nossos conflitos, evangelizar nossos sentimentos. Porque o processo evolutivo depende disso aí. Então, e no Céu e Inferno tem uma passagem, no livro Céu e Inferno, em que o Espírito diz que ele saiu do paraíso porque ele pensou contra Deus. E faz ali algumas críticas óbvias, mas nós temos que entender que aquele Espírito estava dizendo que no planeta onde ele estava, só de pensar contra as leis divinas, você já poderia ser identificado como persona não grata naquele local. Vamos prestar atenção nisso, vamos prestar atenção nesses detalhes. Muitas das vezes nós vamos cometer crimes por pensamento. E temos que nos lembrar também que o primeiro processo da criação é o pensamento. Tudo começa no pensamento. E também que os nossos pensamentos estão motivados pelos nossos sentimentos. Que tipo de sentimentos nós estamos cultivando na nossa vida? Para estimular pensamentos bons ou ruins. E que criações que nós vamos fazer na nossa vida através desses pensamentos e esses sentimentos. Questão 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo sua justiça. Perante Deus, nós temos que prestar muita atenção naquilo que pensamos. Portanto, quando o Espírito lá no livro Céu e Inferno fala que ele perdeu o paraíso porque pensou contra Deus, em estágios superiores de entendimento, em estágios superiores de consciência, isso lhe será imputado como crime, aqueles pensamentos que você tem que são contrários às leis divinas, que são contrários às bênçãos do amor divino. Portanto, vamos procurar trabalhar intimamente para sermos pessoas melhores, para estarmos pessoas melhores. Porque todos nós temos que ter um bom pensamento. Porque o bom pensamento vai fazer com que nós criemos atos bons no nosso dia a dia, atitudes boas no nosso dia a dia. E assim, a justiça divina sobre nós será mais branda, porque também se faz caridade por pensamento. E nós temos que ter cuidado também, porque os nossos pensamentos, eles também são muito influenciados pelos livros que nós lemos, pelo noticiário que a gente gosta de assistir, pelas novelas. Tudo isso vai influenciar os nossos pensamentos, pelo tipo de notícia que a gente também gosta de ver na internet. Aquilo que nos atrai. Nós temos que ter muito cuidado com o que nos atrai, porque se o que nos atrai
são notícias violentas, são fofocas da vida dos outros. Nós temos que estar muito atento. O que está por trás disso? O que nós estamos cultivando para nós mesmos? E muitas vezes, quando nós fazemos isso, é uma maneira de nós não cuidarmos de nós não olharmos para dentro de nós e aquilo que nós temos que corrigir na nossa vida, que nós temos que melhorar e aperfeiçoar. Então, a gente foca nos outros. Então, nós temos que estar sempre atento, porque que tipo de vida que nós queremos para nós, que tipo de pensamentos nós estamos cultivando, e dentro desses pensamentos estão imbuídos que tipos de sentimentos. E a gente vê um detalhe interessante com relação a isso, é que as pessoas procuram assistir coisa que a descontraia. E mesmo que essa descontração esteja ferindo o sentimento do outro, que esteja tentando subjugar o outro, tentando fazer o outro passar por ridículo. Então, em cada situação, nós devemos prestar atenção como nós estamos lidando com a nossa situação, com a situação do outro, e como nós vamos agir intimamente para estarmos construindo um mundo melhor para nós, segundo a justiça de Deus. Liberdade de consciência. Questão 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. E aí, a questão da consciência é uma questão das mais delicadas possíveis. Porque para adquirir consciência, você também tem que ter conhecimento. Agora, que fugir do conhecimento para não adquirir consciência, não vai resolver. Quem já leu o livro Libertação, quem já leu o livro O Abismo, vê que aqueles espíritos que estão nas regiões inferiores, eles têm consciência. Eles sabem que eles estão lutando contra Deus, mas por arrogância, por prepotência, vaidade, eles continuam naquele patamar. Então nós temos que desenvolver a consciência, mas junto com essa consciência, conhecimento e bondade, para que a gente possa crescer. E, logicamente, a consciência é um pensamento íntimo que cada um tem o seu. Em cada momento você tem uma consciência. Vejamos. Porque, na verdade, a consciência também depende das experiências que a pessoa vive. Então, uma coisa que a pessoa acha certo num determinado momento, ao longo da vida, quando ela vai adquirindo determinadas experiências e vivências, aquilo que ela achava que era certo, ela percebe que não era certo, era errado. Por isso que Wegener deixou bem claro numa mensagem que não poderia ser mais clara. Ninguém toma consciência sem passar pela experiência. E cada um tem a sua etapa consciencial a passar. Então, o que é o karma? São necessidades de aprendizado que nós vamos passando. Mas se formos inteligentes o suficiente para ver a pessoa passando aquele caminho e não irmos por aquele caminho, para não passarmos pela mesma experiência, nós vamos conquistando de uma forma mais aperfeiçoada. Mas também tem aquilo que os indianos falam, cuidado com o desejo. Você viu que o outro se deu mal, você não vai mais ter o desejo de ir para fazer. Aí você acaba caindo naquele mesmo patamar, naquela mesma situação. Então são conjuntos de fatores que nós vamos procurar caminhar para realmente estabilizar o nosso íntimo e seguirmos por patamares mais adequados, mais compatíveis com a nossa necessidade evolutiva. E é por isso também que você aliar a sabedoria, né, o conhecimento com a vivência do amor é o caminho certo para você ter uma consciência realmente coadunada com os ensinamentos de Jesus. Questão 836. Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Portanto, essa regulagem da consciência
entre Deus e o homem. Está nas leis da natureza. Deus, que é tão perfeito, criou no mecanismo da consciência condições de repararmos os nossos erros, de passarmos de uma etapa a outra para aprendermos a nos aperfeiçoar e a nos melhorar. E assim nós vamos ver em todos os processos nossos de evolução, de crescimento, de aprimoramento, nós vamos passando por situações para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos, para estarmos realmente em condições de melhor servir ao Pai. E por que só Deus pode julgar a consciência? Porque só Ele tem amor e conhecimento supremos para poder perceber os meandros que envolvem a vida daquela pessoa, por que ela chegou àquele nível, às vezes de erros, de problemas. Então, só Deus tem o amor supremo para poder conseguir se aperceber das situações e do porquê das situações. E a questão de Deus nem é questão de amor, não, é sabedoria mesmo, e um mecanismo que Ele deixou implícito em todos os seres, que vai fazendo com que nós sempre vamos procurar adquirir experiência, sabedoria, desenvolver os bons sentimentos, o amor, para nos aproximar de Deus. É um mecanismo. E como a nossa consciência é como se fosse um chip de um celular. Você pode quebrar aquele chip, jogar fora, você não vai estragar a central do celular. Lá na central eles sabem o que está acontecendo, sabem que aquele chip foi destruído, mas não sofreu dano algum. E assim fica mais claro para a gente explicar que nós aqui somos um chip de Deus. Então, tudo que nós fazemos, essas informações vão, entre aspas, para o computador central, e lá serão processados os dados e mandados de volta. Paga a conta. Não é assim que a gente faz com o celular? Você pega o celular, faz as suas ligações, e chegando no final do mês, tem lá sua conta para você pagar. Se você gastou demais, você paga muito. Se você gastou moderadamente, você paga moderadamente. Então, isso que nós temos que entender. Deus é perfeito, é justo, tem um mecanismo que nos adequa à nossa realidade para podermos crescer para Deus. E desenvolver o amor faz parte da gente ter menos dívida, menos complicações perante essa lei que transcende o básico do nosso entendimento. Para entendermos as leis divinas, temos que começar a dar uns passinhos à frente, estudar mais, pesquisar mais, refletir mais, para ver que Deus é de uma grandiosidade sem limites. Questão 837. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. A todo tempo, em todos os momentos, existem técnicas de manipulação da consciência para que você haja desta ou daquela forma, para que você tome este ou aquele outro caminho. E assim, todos nós vamos procurar caminhar, procurar estabelecer metas de trabalharmos desta ou daquela forma para nos melhorarmos. A partir do momento que alguma coisa externa começa a tolher a nossa consciência, a nossa liberdade de escolha, nossa liberdade de pensar, de agir, de falar, nós vamos criando, então, intimamente, situações que nos deixam fora do eixo, vamos dizer assim. E aí, nós mesmos vamos criando outros mecanismos que vão nos adoecendo. Quem já leu o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, vê que os miasmas são adquiridos ou gerados e eles vão criando adoecimentos em nível mental e emocional e lá na frente vai vir a doença física. E assim as doenças têm uma escala gradativa de complicação e cada uma dessas complicações gradativas recebe um nome. Psoríase, cicose, letismo, tuberculinismo, cancerianismo, aiditismo e DGO. Então,
Quem quiser entender mais esse mecanismo de adoecimento, segundo as leis da consciência, é só olhar o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. E o interessante da resposta dos espíritos também é que nós devemos respeitar a decisão de cada uma das pessoas. É lógico que se a pessoa está fazendo algo que está comprometendo a sociedade tem todo o direito de interferir. Mas a pessoa tem direito de agir de acordo com o seu modo de pensar. Por outro lado, nós também temos que aprender a nos instruir para a gente aprender a se perceber também se estamos pensando de acordo com o Evangelho. Se os nossos ideais, o nosso modo de agir está de acordo com o Evangelho. Então, você orientar alguém de uma realidade, a realidade espiritual, a realidade dos ensinamentos de Jesus, não é você constranger, é você orientar para você ajudar aquela criança, para você ajudar aquele adolescente, para você ajudar aquela pessoa adulta. Então, constranger é você obrigar uma pessoa já adulta a querer agir do seu modo. E nós não temos esse direito, porque se até Deus deixou o livre-arbítrio, nós temos que aprender a respeitar as decisões dos outros, porque todos nós vamos responder pelas nossas decisões, não vamos responder pelas decisões dos outros. É importante que todos nós temos o nosso modo de pensar, nosso modo de agir, e a consciência vai fazer esse processo para saber se está dentro das leis divinas. Mas o nosso modo de pensar, de falar e de agir tem um limite na lei. Então, a lei coloca um limite para que a gente não desvie para este lado ou para aquele lado, que a gente consiga prosseguir com equilíbrio dentro das nossas relações sociais. Por isso existe a lei. E as leis vão se aprimorando, vão se aperfeiçoando para o bem-estar dos homens à medida que os homens também vão se aprimorando, vão se aperfeiçoando. É importante nós entendermos que temos liberdade, temos condições de agir, de fazermos, tomarmos nossas atitudes, mas tem uma lei humana que regula. A pessoa pode achar normal andar nu, mas na rua, se ele andar nu, ele vai ser preso. Porque a lei diz que não pode. Agora, os índios andam sem roupa. E lá, dentro da tribo, eles têm a proteção deles, da lei, para eles andarem do jeito que eles querem. Então, em cada situação, eu coloquei o sem roupa dentro da cidade e dentro de uma tribo, para nós entendermos que tudo tem um limite, tudo tem uma ordem que deve ser estabelecida, que deve ser encaminhada. O que eles colocam aqui de constranger a agir de uma forma diferente é você chegar e fazer uma lei para que todos tenham que andar nu na rua. Algumas pessoas vão adorar, vão achar maravilhoso, mas muitos vão ficar constrangidos. Então você está criando uma condição, indo contra a consciência deles, indo contra os valores, os preceitos íntimos, e aí vai criar problema. Isso em vários segmentos. A gente colocou uma coisa simples, mas que mexe com a cabeça das pessoas de uma forma muito profunda. Questão 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando sincera e conducente com a prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Então, às vezes as leis humanas as toleram, mas a consciência cobra. Cada um de nós temos que tomar a postura e as atitudes e as ações mais compatíveis com a nossa consciência e com o nosso modo de agir. Questão 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e tentar contra a liberdade de pensamento. As crenças, cada um tem a sua, cada um tem o seu modo de expressar a sua fé, e todos vão fazendo aquilo que é possível para crescerem. O grande problema é quando as pessoas tentam, conforme está colocando ali, contradizer a fé da pessoa à força, impondo. E aí é um caminho perigoso, é um caminho complicado.
Então, todos nós temos que procurar desenvolver os bons sentimentos e compreender que devemos ter a liberdade, a pessoa tem a sua liberdade de pensar, que nós não vamos tolher. Ele pensa. Não tem uma maquininha para ficar monitorando o pensamento das pessoas. Então, ele vai pensar. Agora, agir é que vai ser complicado. É onde tem todos os monitoramentos. Então, nós temos que entender que a crença de cada um, a forma com que ele pensa, que ele entende de Deus, entende de adorar a Deus, tem que ser respeitada nas suas expressões. Como que ele expressa aquela fé, aquela forma de crer. Tem que ser respeitado. E quando a gente disse aqui que cada um vai pensar e agir da forma que ele quer, mas a consciência cobra de quem age de forma contrária às leis divinas, na contramão das leis divinas. Questão 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Como dissemos, cada um tem uma forma de crer, uma forma de pensar e tende a ter uma forma de agir. Na forma de agir e de falar, a sociedade nos tolhe, a sociedade nos cobra. Agora, o pensar em sentir é entre nós e Deus. E chegará certamente um dia que a nossa forma de pensar e de sentir incomodará aos demais aqui nesse planeta, e aí nós teremos que procurar outro lugar, se não nos adequarmos à nova forma de pensar e de sentir. É importante entendermos que se as pessoas, seja quem for, estiver tomando uma atitude que vai trazer prejuízo para a sociedade, ele vai ser reprimido. Mas a sua concepção íntima, só ele pode mudar. Com a sua vontade, com as suas atitudes, com os estudos. E quando as pessoas vão evangelizar alguém, tentando fazê-lo mudar essa forma de pensar, vai levando para essa pessoa mecanismos de contrabalançar valores. E alguns se transformam radicalmente. Interessante que os espíritos eles fazem a colocação de crença íntima. E para realizar mudanças no outro, só quando nós acessamos as emoções do outro, através dos nossos exemplos. Porque não adianta nada nós falarmos para o outro, você tem que mudar essa atitude, se nós também cometemos a mesma atitude. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá estava cuidando dos seus doentes, como sempre fazia, e o repórter queria fazer a biografia dela. E ela não tinha tempo de ficar parando para conversar com ele por horas, para ele poder saber miudezas, minúcias da vida dela. Então, até por uma questão de ajudá-lo, ele ficava acompanhando os trabalhos dela. E um dia, o doente estava sozinho e a Madre Teresa ia falar algo mais sobre a vida dela, e ela estava muito ocupada e falou assim, olha, alimenta esse doente para mim, depois eu converso com você. E ele deu pacientemente as colheradas na boca daquele senhor, aquele velhinho idoso, né, doente. E aí ele falou na língua dele que Deus o abençoasse. E o repórter perguntou, porque ele não conhecia a língua direito. Aí a mocinha, uma das ajudantes da Madre Teresa, falou, ele está te dando a sua bênção. Ele está te agradecendo e pedindo que você seja abençoado. Aí ele virou para a mocinha e falou assim, ué, mas eu só dei esse prato de comida na boca dele, eu poderia ir lá fora e comprar muitas outras coisas para ele. Aí a mocinha virou para ele e falou assim, pois é, mas você não compra a bênção dele. Então, o sentimento, o respeito, o amor, a gente não compra. A partir do momento que você tem atitudes compatíveis com o bem, que você se preocupa com o semelhante, que você age com ele, para com ele com carinho, aí você começa a acessar a intimidade daquele irmão. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros,
não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença, a liberdade que ela conserva integral. Então, você vai reprimir os atos exteriores, os atos da pessoa, os atos daquela crença. Mas o que a pessoa acredita, ela não vai se expor por constrangimento da sociedade, mas ela vai continuar sentindo. A menos que ela transforme-se intimamente, que ela modifique-se intimamente. Questão 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propague doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade que se transear obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-lo, admitidos, seja obrar com violência. Convicção não se impõe. Portanto, corrigir, proibir determinadas situações são importantes, principalmente quando trazem prejuízo a terceiros, trazem prejuízo às pessoas. Mas proíbe-se e busque educar a pessoa, esclarecê-la pelos exemplos que Jesus deixou e principalmente agir de brandura e persuasão, porque aí você vai buscar fazer com que a pessoa mesmo se modifique, se transforme intimamente. Não tem como fazermos ela mudar pela imposição. E aí até piora, porque outros virão normalmente aderir àquela ideia, aderir àquele movimento. Questão 842. Por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, ele está trazendo para nós que a gente tem que prestar muita atenção em como que cada religião conduz aos homens. Ela pode não falar para você matar, falar para você transgredir a lei, mas ela pode colocar conceitos que te faz hipócrita. Que em vez de você procurar ser uma pessoa de bem, você vai agir segundo seus interesses, segundo suas vontades, mas sem a devida responsabilidade para o trabalho que precisa ser empreendido. Então, e como que a gente vai reconhecer essa doutrina? Toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode ser verdadeira. Então, a forma com que ela leva as pessoas a entenderem. E um princípio básico da doutrina espírita é que a gente procure conviver bem com todas as religiões, com todas as crenças, respeitando. A pessoa chega, mas assim está errado. Calma. No seu ponto de vista, não é igual ao meu. Mas respeita o seu, respeite também o meu. Assim que nós vamos agir de forma a crescer e aprimorar. Cada um de nós devemos procurar fazer o melhor possível para nos tornarmos pessoas de bem, para aprendermos a seguir o Evangelho de Jesus. E a vivência da tolerância é fundamental nesse processo. Temos que aprender a ter tolerância uns para com os outros, aprender a conviver com as diferenças e não deixar o nosso amor esfriar por causa disso, por causa dessas diferenças. Livre-arbítrio. Questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina.
O nosso livre-arbítrio, ele tem algumas limitações técnicas que nós precisamos entender. Todos nós temos o livre-arbítrio daquilo que podemos, daquilo que não podemos fazer, temos a intuição de não fazer aquilo que não podemos e também temos a inspiração de fazer aquilo que devemos. A ação de fazer consiste no livre-arbítrio. E, portanto, nós podemos ter, dentro do nosso contexto kármico, morrer em um acidente. Em um dado momento, a gente vai tomar maquinalmente aquela decisão, aquela atitude e o acidente acontece. E outros têm a predisposição a. Não quer dizer que tem que acontecer, mas é uma predisposição. Se ele for por aquele caminho, acontece. É o caso da AIDS. A pessoa nasce e fala, não vá para a promiscuidade que você vai desenvolver a AIDS. A pessoa vai, paga para ver, desenvolve. Então, o livre-arbítrio tem sempre que passar por um crivo da razão, um crivo do raciocínio, do entendimento, para que a gente tome ou deixe de tomar esta ou aquela ação. E isso vai depender de cada um de nós e do grau de sintonia que nós temos com o plano espiritual superior. Por isso que vai fazer a diferença o livre-arbítrio. Quanto mais consciente, mais responsável, mais desenvolvidas nossas percepções psíquicas, mais centrados e equilibrados, menos problemas nós vamos passar. E o nosso destino, ele é muito influenciado pelo livre-arbítrio. Então, as escolhas que nós fazemos fazem toda a diferença para que nós tenhamos uma boa encarnação aqui ou uma encarnação que vai nos trazer muitos sabores no futuro. Então, nós temos que estar sempre prontos a nos perguntar: o que eu vou fazer é bom? Causa prejuízo a alguém? Ajuda alguém? São perguntas básicas que a gente tem que estar sempre fazendo para nós mesmos. Isso vai me trazer um prazer momentâneo, mas que depois vai trazer dissabores para minha família, para aqueles que eu conheço. A gente tem que estar sempre atento, porque às vezes por causa de um momento de minutos de prazer, a pessoa ela estraga a sua encarnação toda. No caso, o livre-arbítrio está em cada ação. O que vai definir o nosso futuro, nosso destino futuro, são as nossas atitudes, as nossas ações. Então, a gente tem que prestar atenção que o livre-arbítrio está no direito que nós temos de escolher o fazer e o não fazer. Aquele segundo de impulso que você tem para tomar uma atitude, toma ou deixa de tomar, vai definir o seu destino. Então, você está numa estrada, você quer andar com uma velocidade acima do normal e tem uma curva. Aí você pensa, eu devo reduzir bem a velocidade antes. Aí não reduz, entra naquela curva, tem óleo, roda na pista, estando em alta velocidade, o estrago é muito maior do que em baixa velocidade. Então nós temos que ficar muito atento nas atitudes e ações que nós venhamos a tomar para não passarmos por situações desagradáveis, não passarmos por problema que não deveríamos passar. Questão 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? A liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Mas, nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes estão sempre subordinadas a algum outro fator. O livre-arbítrio reclama um certo discernimento que a criança não tem. Assim como determinados espíritos tomam certas atitudes, certas ações e arcam com as consequências depois. Portanto, os presídios estão cheios de pessoas assim. O que nós temos que procurar fazer? Nos educar nossos impulsos, e isso não é tão simples, para sermos mais comedidos, pensarmos mais sobre fazer e não fazer. Porque a tentação de fazer, nós vamos passar, faz parte do nosso karma. Mas a ação de fazer é a que vai fazer a diferença. A Joana de Ângeles tem uma frase que achei interessante. Pensa
e te reconhecerei. Haja e saberei quem és. Então, pensar coisas erradas, nós pensamos normalmente. Agir para fazer as coisas erradas, aí é uma situação mais delicada, uma situação mais complexa, que todos nós temos que treinar e nos educar para que isso não aconteça, para não tomarmos essas atitudes, essas ações negativas ao longo da nossa existência. Questão 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? E um detalhe interessante que um evangelizador estava contando, que ele estava falando do livre-arbítrio, que é o direito que a gente tem de escolha, fazer as escolhas, de fazer. E tinha uma criança de mais ou menos 9 anos. Aí ele falou assim: ô tio, não existe nada de livre-arbítrio, não. Tudo que eu quero fazer, minha mãe falou: não pode, não pode, não pode. Aí eu falo: mãe, eu quero fazer isso. Não pode, não pode, não pode. Que livre-arbítrio que tem esse? Bom, aí nós vamos entender que tudo tem um limite de acordo com a idade. Mas sempre vai existir não pode perante a lei. Porque se a sua vontade é de fazer alguma coisa que prejudica o outro, certamente tem uma lei que diz: se você fizer isso, acontece aquilo. Ou seja, tem um limite perante a consciência nossa e um limite estabelecido pela lei dos homens para dominar exatamente esses nossos impulsos. O que está perguntando aqui são os nossos instintos. Se a gente não passar por um processo de educação dos nossos atos, dos nossos impulsos, a gente acaba criando situações complexas para nós mesmos. Por isso existe todo um aparato para proteger a criança, para educar a criança. E se você não educa a criança, não impõe a ela limites, ela vai crescer com seus instintos, trazendo problema para si mesmo, para o futuro, e a responsabilidade dos pais também é pertinente à má ação que tiveram durante o período da infância para polir e tolher determinadas ações dessa criança. Vejamos a resposta dos espíritos. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-las à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de querer é poder. E aí nós temos que ver o que tem muitos conceitos. Além de tudo que nós falamos, tem a ação dos espíritos para que aquilo aconteça. Então, aí a gente vai ver a questão 459, que diz que os espíritos influenciam o nosso pensamento, influenciam a nossa vida, muito mais do que imaginamos. Então, tem a ação dos espíritos, tem as nossas tendências, e aí vem os espíritos ajudando, mas também tem os protetores que tentam nos desviar daquela situação, e querer com vontade firme é poder. Mas não é aquele querer de fazer um pedaço de papel virar uma nota de dinheiro. Pode até existir médium que faça isso, mas nós temos que lembrar que esse querer, a nossa transformação, recorrer à oração, pedir a Deus pela nossa transformação, vai sempre vir ajuda, porque os espíritos têm como função ajudar com que a humanidade melhore-se moralmente. O mais, também pode existir espírito que nos ajudem, desde que estejamos caminhando de uma forma consciente, responsável, para um processo de estabilização do sentimento e de melhoria íntima para crescermos para Deus. Então vamos ver o que ele traz aqui na questão 361. Qual a origem das qualidades morais boas ou más dos homens? São as dos espíritos nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o vicioso de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderia fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônio. E aqui nós temos que, então, ampliar nossos conceitos e entender que, na época do Kardec, ainda não existia psicologia.
Então ele falava espírito mais depurado, mais adiantado, menos adiantado. Hoje nós podemos dizer mais ou menos atormentado pelos seus conflitos. Não estamos mudando a história do Kardec. Estamos modernizando a interpretação. Porque se você fala um espírito mais adiantado, mais atrasado, vamos pegar o exemplo do livro Iniciação à Viagem Astral. Miramês e sua equipe vão prestar socorro a uma família no interior do Ceará, cujo pai de família havia sido um papa e ele tinha nascido, então, e a partir de um determinado momento ele teve lepra. E a família era muito bagunçada, muito tumultuada, era uma coisa assim bem surreal. Lendo o livro vocês vão descobrir. Bom, a gente não pode falar que aquele espírito era atrasado. É um espírito comprometido perante a lei e atormentado por seus conflitos. Então, esse detalhe faz uma grande diferença. Lembrando que Kardec disse que a doutrina espírita poderia ser ajustada segundo aquilo que a ciência trouxesse para nós. E a própria doutrina espírita nos dá a condição de aprimorarmos o conceito. O conceito está certíssimo. O espírito que está encarnado naquela pessoa, naquele momento ele disse menos puro. Imperfeito também já está de bom tamanho. Que imperfeito, se nós estamos atormentados por conflitos, atormentados por compromissos kármicos, nós somos ainda imperfeitos. Tá certo? Então, entender de uma forma mais ampla. Porque a pessoa fala assim, fulano é um espírito muito atrasado. Não, não é não. Muitas das vezes ele está atormentado por grupo de espíritos imperfeitos, cheio de conflitos, cheio de sentimento de vingança. Tirou aqueles espíritos, muda. E a função nossa é o quê? Como trabalhadores da seara espírita? Orientar espíritos. Se você fala, eles são muito atrasados, ele fala assim, olha, nós somos atrasados, vamos continuar atormentando a pessoa aqui. Entendeu? Olha, você está cheio de conflitos, você tem que se evangelizar nesses conflitos. Opa, eu sou diferente, não sou? Então, essa questão da palavra, ela tem efeito muito forte, principalmente para os espíritos. Se você afirma, fulano é um espírito atrasado, só espírito atrasado acompanha ele, acomoda-se ele e os espíritos. Somos atrasados, então, Agora, vocês são espíritos imperfeitos, já deu uma conotaçãozinha melhor, né? Aí, estamos imperfeitos, para chegarmos a Deus nós temos que nos aperfeiçoar, então vamos correr atrás. Mas quando você usa a palavra atormentado por conflitos, denota que você está doente. E aí você quer se melhorar. E você precisa de se melhorar e fica mais acessível você entrar na mente desses espíritos com palavras adequadas e resgatá-los daquela situação. Então é importante observar esses detalhes. Um detalhe da palavra muda muita coisa. Não que aqui esteja errado, mas os conceitos linguísticos mudaram e a psicologia trouxe para nós um novo entendimento dos conflitos existenciais dos seres humanos, que vem somar aquilo que a doutrina espírita ensinou. As pessoas que estão com problemas psíquicos, eles estão assediados por espíritos que têm problemas psíquicos muito parecidos. Sempre somando. Questão 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E, se essa influência existe, não será exercida com o prejuízo do livre-arbítrio? É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Portanto, existe uma diferença entre alma e espírito. O espírito é quando você está livre do corpo físico no mundo espiritual. E a alma quando você está preso a um corpo físico no mundo carnal. E por que tem essa diferença? Você, como espírito, você pode ter plena consciência que você não pode ganhar na Mega Sena. E você, como alma, você tem o sonho de ganhar na Mega Sena. São duas situações distintas entre alma e espírito. Porque se você ficar rico, você pode ser muito bonzinho e querer ajudar quem não pode ser ajudado, ou você pode se tornar muito egoísta, ou pode encontrar com pessoas que você não poderia encontrar. Que tem isso também. Tem pessoas que nós não podemos e não devemos encontrar. Então, são conjuntos de situações que marcam a nossa existência. E por isso, nós temos que agir de forma
condizente com as nossas necessidades evolutivas. Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distingue as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto, que lhe o dá. Não são os seus órgãos que lhe o dão. Mas aqui, nós temos que prestar atenção em um detalhe. O instinto assassino na pessoa é quando ela está intoxicada por epasulfuro, alumínio e mercúrio. As pessoas intoxicadas por essas substâncias, elas têm o ímpeto de matar. E o alumínio, por exemplo, quando a pessoa é intoxicada por alumínio, se ele vê uma faca, ele pensa ou em se cortar ou cortar o outro. Mas ele tem medo de sangue, então ele não faz. À medida que você se desintoxica dessa substância, você deixa de ter aquele ímpeto. Então nós estamos aqui na Terra para crescermos e nos aperfeiçoarmos. No dia que a ciência da Terra entender os benefícios da homeopatia na saúde humana, nós vamos entender esse processo. Ah, mas e o Evangelho? É um outro processo de você se evangelizar. E à medida que você se evangeliza, você educa os seus conflitos. E aí você começa a evangelizar seus sentimentos, educar seus conflitos, até que você controla a sua mente. Ao ver uma faca, você não tem esses ímpetos de matar, essa vontade de matar. Mas, em compensação, as outras doenças que o alumínio provoca no seu organismo, elas estão lá para serem tratadas. Então, é importante que a gente entender que determinados ímpetos, determinados impulsos vão ser tratados, vão ser trabalhados de uma forma a nos ajudar a ser melhor. Recentemente, vi um vídeo de uma palestrante espírita em que ela explicava a questão da influência da matéria sobre o corpo. Se um profissional da saúde, um médico, aplica uma anestesia em alguém, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar paradinha. Então, a matéria, dependendo do elemento que você põe no corpo físico, existe a influência, sim. O espírito também vai ficar ali quietinho. Então, nós temos que compreender que as interações que nós temos na vida, as escolhas que nós fazemos, inclusive as escolhas alimentares, vão influenciar o nosso corpo físico, para que nós tenhamos saúde ou para que nós tenhamos adoecimentos em decorrência daquilo que a gente escolhe, inclusive na alimentação. E outros fatores mais. Assim como os elementos influenciam, que se você beber uma bebida alcoólica ou uma droga ilícita, você sai dirigindo e causar um acidente, você não tem como um mecanismo de defesa alegar que foi um acidente. Foi uma situação em que você sabia que você corria o risco de provocar aquilo, porque você ingeriu algo que te deixe em estado alterado de consciência. E assim, à medida que as pessoas forem compreendendo a homeopatia, vão ver que muitas substâncias são tóxicas e nos deixam em estado alterado de consciência. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de ser premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Aí pede para ver a questão 367 seguinte, que está no capítulo 7 da segunda parte. Controlar o pensamento é fundamental. Não é porque você está contaminado por certa substância que justifica você cometer o crime. Porque você só vai cometer se você não tiver auto-evangelização suficiente, e aí entra uma série de outros detalhes, uma série de outras circunstâncias que vão te deixar agir ou vão te impedir de agir. Portanto, evangelizar-nos é importante para nós tomarmos consciência dos fatos que são positivos, que são negativos, e começar a nossa autoeducação. Isso é fundamental para a nossa vida, é necessário ao nosso processo evolutivo. Questão 847.
Da aberração das faculdades, tira ao homem o livre-arbítrio? Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer e, desde então, já não tem liberdade. Essa aberração constitui, muitas vezes, uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Questão 371 e seguintes. Então, nós temos que prestar atenção em como nós agimos aqui nessa vida. Quando estamos nas primeiras questões falando do livre-arbítrio, as atitudes que nós tomamos aqui atraem espíritos para interferir na nossa relação e também atrai condições daquilo acontecer. E para o mal é muito fácil, porque espírito para fazer o mal está assim no mundo espiritual. E para fazer o bem, eles estão muito ocupados no trabalho do bem e esperam que nós façamos o melhor possível. Embora todos nós tenhamos sempre alguém do bem por perto para nos proteger, desde que tenhamos conquistado esse direito pelas ações no bem antes desta encarnação e também no plano espiritual. E também aqueles abnegados companheiros do passado que falam, eu vou te proteger. E aí há um jogo de forças em que você tem que procurar se educar para que você possa sintonizar com as forças do bem e agir segundo as forças do bem. Na questão 371, tem algum fundamento ou pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. E assim nós temos que ver cada situação, cada um no seu momento, cada um na sua condição, de vivenciar aquilo que nós precisamos vivenciar, aquilo que nós precisamos nos adaptar para a construção e edificação do bem. Vamos ser bastante atentos, vamos ficar bastante vigilantes para sabermos discernir. E aqui ficou bem claro aquilo que nós explicamos anteriormente com relação a espírito atrasado, espírito adiantado, espírito imperfeito e atormentado, que é o termo mais condizente. Portanto, aqui ele fala que podem ser aquelas pessoas que estão sobre um tormento mental muito grande, sobre a limitação mental do discernimento, como a doença mental, é um espírito muitas das vezes mais inteligente do que a gente supõe, mas tem uma insuficiência que o impossibilita de tomar uma ação comum, como todos os homens, por causa de erro do passado. Portanto, ele é um espírito comprometido com a lei, um espírito atormentado, e acompanhado de espírito mesmo jaz. Questão 848. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão, para satisfazer a paixões brutais, em vez de uma falta comete duas. Portanto, o embriagar-se, drogar-se, ser culpado duas vezes perante as leis dos homens, perante as leis espirituais, as leis divinas. Vamos ficar atentos nesse detalhe, vamos ficar vigilantes para não cometermos certos erros que podem nos comprometer e comprometem espiritualmente e também nessa vida material aqui. Cada um de nós temos as nossas responsabilidades e os nossos compromissos. Devemos, pois, agir com mais segurança, com mais responsabilidade, para sabermos discernir o que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. O tempo todo nós temos que estar discernindo, vigiando. Os índios têm uma característica interessante. A criança pegou uma varinha e foi bater numa cobra. A mãe não foi lá pegar a criança. Deixou. A criança bateu.
Até que a cobra ficou chateada com aquelas varadinhas que tomou, deu uma picada na criança. Aí ela foi dar socorro para a criança. E a pessoa que estava fazendo a reportagem ficou apavorada. Falou, mas por que você não tirou a criança? Por que você não fez nada? Falou, se eu for lá fazer por ele o que ele tem que fazer, ele não aprende. Aí a gente tem, por isso que os espíritos não fazem tudo para nós. Porque se eles fizerem tudo que a gente tem que fazer, a gente não aprende. Vamos então ser firmes na nossa posição, vamos ser vigilantes para sermos bons servidores, bons seguidores do Cristo e sermos aqueles que realmente, efetivamente trabalhamos para que o bem aconteça na nossa vida. Não precisamos chegar a uma condição extrema quanto a do índio, mas temos que chegar sempre a um bom senso, de orientar com firmeza na hora certa e recompensar também na hora certa. Questão 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes, do que um selvagem o é pelos seus atos. Quanto mais esclarecido, quanto mais consciente nós devemos ser. Então, se você se envereda, por exemplo, pelo meio político, tem um grande cabedal de conhecimento. Se você enveredou por qualquer profissão, você fez uma faculdade, você estudou, e todos os atos contrários às leis de Deus que você cometer, vai ser muito mais grave do que aquela que comete um analfabeto. Portanto, não vem com essa, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Espírito, dane-se, eu vou agir assim mesmo. Vai se arrepender amargamente depois. Por isso, nós temos que entender, nós temos um Espírito e prestaremos contas a Deus, seja qual profissão estivermos e em que condições estivermos. E aí temos que ter a responsabilidade de agir de forma consciente perante as leis divinas. Questão 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Nós já entrevistamos pessoas que para ter um prato de comida ela tinha que cometer atos que hoje a consciência dela cobra. Como que eu fiz isso? Falei, mas de que forma você conseguiria comida? Era só com essa troca que eu conseguia comida, porque ninguém me dava sequer trabalho. Falei, então você não tem que se punir por causa disso. Você tem que ver que agora, a partir de agora, você não faz mais assim. Você toma outras atitudes, toma outras ações e você age sobre outros parâmetros. Então, nós precisamos de entender que em cada condição que nós estivermos, nós vamos passar por testes, por provas, por situações que nos levam à tomada de consciência. Se, a partir dali, você entendeu que o mundo é injusto, que o mundo tem suas malícias, suas maldades, e que você tem que se reeducar, você tem que se reestruturar emocionalmente para você viver e vivenciar bem as leis divinas, aí você cresceu. Mas se você ficar chorando, eu fiz errado, você não vai crescer. E o mais importante, tome consciência, avalie os fatos pelos valores que tinham naquele momento e lute para que outras pessoas não caiam naquele mesmo processo, naquela mesma situação. Porque muitas das vezes, conforme já está dito ali que a pessoa que foi rica nasce como mendigo, ou nasce em extrema miséria, para tomar consciência das suas responsabilidades e agir de forma compatível com as necessidades evolutivas que possui. E nós, também como pessoas da sociedade, temos que compreender que se nós podemos fazer algo mais pelo nosso semelhante, é nosso dever fazer. Porque quando nós não fazemos a nossa parte e o outro cai, nós somos corresponsáveis.
aquela pessoa estava ali ao nosso lado, nós podíamos ajudar e deixamos, por exemplo, que caísse na delinquência, por falta, às vezes, até do necessário. Então, nós temos que entender também que nós temos que fazer o nosso melhor, que nós podemos ajudar em determinados momentos, e isso deve ser uma prática diária nas nossas vidas. Porque se o outro, nós tínhamos a oportunidade de ajudar e nós não ajudamos, nós somos corresponsáveis. E a questão 793 e 930, do mesmo Livro dos Espíritos, vai trazer para nós a dimensão da nossa responsabilidade quando conhecemos as regras de Deus, as regras da lei, e negligenciamos. Vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes, como nós estamos nos conduzindo frente às dores e às dificuldades dos outros.